Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão felizes com o Senhor. Dá para fazer uma cara de crente feliz aí, irmão? Misericórdia, hein? Dá para fazer uma cara de crente feliz aí? Tomai assento por um momento. Quero glorificar a Deus pela oportunidade a nós confiada de nessa noite mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor, adorando a Deus, bendizendo ao seu nome e na mesma responsabilidade também ministrar a palavra. Louvar a Deus pela vida da pastora Cláudia, essa mulher de Deus, amiga, que nos fez o convite para estarmos aqui. E grato a Deus por ela também, sou grato a Deus por todos os obreiros, todos os amigos que aqui congregam. Deus abençoe todos vocês. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa, que está nos acompanhando hoje, juntamente a nossa filhinha, a missionária Helena. Todo mundo já conhece, né, irmãos? É uma bênção. Antes de fazer menção ao texto, dentro do tempo que me foi proposto, eu quero também contar testemunhos, irmão. Glória a Deus. Mas antes de contar o testemunho, para não perder muito tempo, abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Filipenses, capítulo, assentado mesmo, do jeito que vocês estão. Nós não vamos fazer a leitura agora, é só para vocês encontrar. Filipenses, capítulo de número 1, verso de número 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha, já está até aqui. Agora eu quero contar as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas nesses últimos dias. Queridos, quando minha mãe e meu pai se separaram, para não vender a casa, eles colocaram a casa no meu nome, porém usufruto deles. Eu só teria direito à casa se porventura os dois viessem a serem recolhidos pelo Senhor, ou se eles por livre e espontânea vontade abrissem mão da casa. É claro que de nenhuma forma, eu sempre quis algumas dessas duas coisas. Eu sempre quis ter uma vida totalmente dependente do Senhor. E eu sempre falava para minha mãe, pastora Cláudia, que daquela casa eu não queria nada, que aquela casa era dela, ela havia construído, reformado a casa. E a minha mãe própria sempre falava à família que ela só sairia dali se um dia Deus recolhesse ela. E eu mais a Jamile, a minha família, nós morávamos no fundo dessa casa. A minha mãe morava na frente, nós morávamos no fundo. O que dividia era apenas uma parede. E mesmo não pagando aluguel, nada, a sensação que a gente tinha era que nós estávamos morando de favor. Porque eu não tinha coragem de colocar minha mãe para fora de casa, jamais. E nunca pedi para que Deus recolhesse ela, A minha oração sempre foi para que Deus assim a salvasse e a tempo ela pudesse servir ao Senhor, assim como também nós servimos. E eu e a Jamile, há algum tempo, nós estávamos procurando uma casa para nós alugarmos. Nós estávamos tendo muita dificuldade na convivência. A minha mãe, ela sempre querendo às vezes entrar no meio do casamento, dando um palpite na criação do nosso filho. E isso entristecia muito o coração da Jamile. E também o meu coração, porque o marido, assim como também a esposa, quando o seu cônjuge não vai bem, ele também não vai bem. Nós somos uma só carne. E nós começamos a orar, irmão, e de jeito nenhum aparecia casa para alugar. E lá nós vivíamos uma adoração mista, porque de um lado nós servíamos a Deus, do outro, a minha mãe, mesmo gostando dos crentes, recebendo os crentes em casa, acreditando em revelação, era católica e adoradora de deuses estranhos. E naquele vai e vem, a minha mulher, quando a mulher estressa, tu sabe o jeito que é, irmão? A minha estressou, irmão.
Aí quando a minha estressou, aí a pressão veio para cima de mim. E aí, pastora Cláudia, há umas 2 semanas atrás, 2,5 semanas atrás, eu ajoelhei e falei, eu vou ter um particular diferente com Deus hoje. Porque eu nunca fui de pedir nada para mim, irmão. Eu nunca fui de pedir bens materiais. Tanto que a maioria das profecias que eu recebo, é Deus usando alguém para falar, Deus quer que você peça, né? Dá detalhes daquilo que você quer. Mas eu nunca fui focado em coisas para mim. Só que nesse dia, eu dobrei os joelhos e eu chamei Deus para a guerra, irmão. Você sabe como é que é isso? Eu falei para Deus, Deus, nós estamos vivendo em um ambiente de adoração mista. Eu estou guerreando de cá, e do outro lado dessa parede, a minha mãe também está guerreando, adorando a deuses estranhos. O Senhor precisa fazer alguma coisa. E a minha oração foi essa: eu não aceito perder estando na sua presença. Se eu estivesse no mundo e o inimigo sobressaísse sobre mim, tudo bem. Mas eu estou na sua presença e eu prego sobre um Deus que não precisa nem se levantar para vencer uma guerra. Se Ele quiser, apenas pelo seu querer já acontece. Só que a minha oração foi assim: ou o Senhor nos tira daqui rapidamente, nos abençoa em outro lugar, ou o Senhor vai de encontro com a minha mãe, faz as escamas dos olhos dela caírem, gera um encontro nela, para algo acontecer, irmão. E aí, passando-se alguns dias, chegou o dia de eu viajar para Mato Grosso, a gente também ia estar pregando lá. No dia da minha viagem, a minha mãe me chama. Eu quero conversar com você. Eu falei, amém, mãe, que bênção. E aí ela virou para mim e falou assim, olha, você sabe que o seu avô e a sua avó, pais dela, estão muito doentes, já estão muito idosos, e eles não conseguem mais ficar sozinhos. Então a sua mãe está tomando uma decisão hoje. Aonde eu e a Jamile morava, irmãos, era um barracão de 3 cômodos. A casa já era uma casa pronta, de 5 cômodos, pintada, forrada. E aí ela virou e falou assim, é o seguinte, a decisão da sua mãe, meu filho, é que a sua mãe vai ter que mudar para lá, para cuidar do seu avô e da sua avó, porque eles não podem mais ficar sozinhos. Até aí tudo bem, irmão, porque quem vai, volta. A verdade é essa. Quando ela falou isso, eu não criei expectativa. Aí ela virou para mim, e falou assim, a intenção da sua mãe não é voltar para trás, se alguma coisa acontecer. Se um dia a sua mãe precisar sair de lá, eu construo um barracão, em outro lugar. E aí ela virou para mim, pegou a chave e disse assim, a partir de hoje, sua mãe está abrindo mão da casa. A casa é sua e vocês fazem o que vocês quiserem com ela. Vai ouvindo, irmão, vai ouvindo. Aí eu dei um glória a Deus no meu espírito, eu falei, meu Deus do céu. Aí nisso eu já chamei a Jamile para um momento de reconciliação, Falei para ela, vem cá, porque a minha mãe, ela estava falando coisas a respeito de nós. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando a nossa filha adoeceu, todo mundo aqui, a maioria ficou sabendo, a minha mãe chegou a jogar na minha cara que a Helena tinha adoecido por causa de tanta droga que eu tinha usado na época que eu era do mundo. Para vocês terem uma ideia. Então a Jamile comprou essa briga, irmão. E aí eu falei, vocês precisam se reconciliar. Chamei a Jamile e elas conversando lá, tal. E aí ela virou e falou assim, eu vou embora hoje, já vou lá para casa do meu avô. Se a Jamile quiser dormir aqui, já está ali com liberdade. Aí Jamile, ela falou assim para Jamile, se você tiver com medo da santa, das imagens, eu pego e coloco no outro quarto, outro cômodo, até eu pegar e trazer. Aí, irmão, parece que eu me tomei de uma autoridade, assim, pastora, na hora. E eu falei, peraí, a casa é minha agora, né? Eu virei para ela e falei assim, mãe, a Jamile quer dormir aqui sim. Mas eu quero pedir um favor para a senhora. Eu achei que eu ia comprar uma guerra nessa hora, irmão. Eu virei para ela e falei assim, a senhora não vai guardar os santos na outra casa, na outro cômodo. A senhora vai pegar imagem por imagem. Vai embalar dentro do negócio e vai colocar no carrinho e vai levar tudo para lá.
E aí, irmão, quando eu falei nisso, eu já esperei ela retrucar. Ela virou para mim e falou: você me ajuda a carregar, meu filho? Aí, irmão, eu até brinquei com ela. Eu falei: ajudo, mas tem que embalar, porque se os crentes me ver carregando imagem de santo, né, irmão? Irmão, a gente tem que ser inteligente. Pai do céu, pastora, a reconciliação entre as duas foi tão boa que parece que elas virou amiga de novo no dia, né? Rapaz. E aí, irmão, embalamos aquele negócio, umas imagens assim, quase 1 metro de altura, outros desse tamanhozinho, aquele negócio. E eu fui catando um por um. O sangue de Jesus tem poder, Senhor. E aqui no altar e pá, Senhor, não deixa acontecer nada com a minha casa, não, Senhor. E embalamos. Aí, irmão, eu ia ter que ajudar ela a carregar. Nisso ela: meu Deus, meu filho, toma cuidado com as minhas santas, com as minhas imagens. Eu: tomara que quebra, Senhor. Terminamos. Mas é claro que eu não orei assim para ela ouvir, né, irmão? A paz estava muito boa para estragar, né? Aí nisso, do lado da casa do meu avô, para onde ela morou, tem um rapaz que está trabalhando lá na construção da nova lotérica. Os irmãos viram aí a nova lotérica do Jardim Marista? Já estou fazendo propaganda sem ganhar nada deles, está vendo aí? E aí esse rapaz estava trabalhando lá, e tudo que ele ganha no final da obra, cerâmica, tijolo, ele estava guardando lá no quintal de casa. Ele tinha pedido minha mãe tinha deixado. E aí nesse dia, ele chegou lá para levar mais umas cerâmicas, para deixar guardado lá. E eu olhei e falei: esse Deus não brinca. Para onde você está voltando? Estou voltando para a obra. Mãe, coloca no carrinho do irmão aí que ele leva para a senhora. Você leva para ela? Eu estou indo para o mesmo lugar mesmo. Irmã, eu não precisei nem sair na rua. Esse é o primeiro testemunho. Deus seja louvado. Nós entendemos o porquê Deus não estava permitindo com que nós viéssemos alugar uma casa. Alguns irmãos aqui, irmão, já estavam cientes disso. Eu pedi ajuda, ficar sabendo de uma casa aí, nos informa e tal. Então os irmãos sabiam da peleja. Essa foi a primeira vitória. A segunda vitória, quando eu comecei no início do meu ministério, é claro que no decorrer dos anos a gente teve oportunidade de cultuar com pessoas aí que eu vou usar porque eu não tenho essa vaidade, mas pessoas do qual a mídia apontam elas como famosas, né? Celebridades e tal. E o Senhor já nos permitiu, né, conhecer muitas dessas pessoas. Só que tinha uma, pastora, que de todas as outras que para mim não fazia diferença, era irmão como eu, e a gente tinha uma que eu tinha vontade de conhecer. E porque nos meus momentos de mais dificuldade, quando eu ouvi uma mensagem dele, além de chorar, eu me renovava, que era o pastor Marco Feliciano. Quem aqui conhece o pastor Marco Feliciano? Terrível, irmão. Vocês não acreditam que Deus me colocou no mesmo cartaz que o homem? Eu fui pregar em Bom Jesus da Araguaia, estava lá, eu e o pastor Marco Feliciano para pregar. Deus é maravilhoso, né? Você pode alegrar pela vitória do irmão? Para você pode ser coisa simples, mas para mim é algo significativo. Aí, para encerrar o testemunho, e eu já vou avisar também que hoje eu não vou pregar. Hoje eu quero virar uma chave na sua vida. O terceiro testemunho. Eu mais a Jamile, nós havíamos nos casado. Havíamos não, né? Nós nos casamos. E aí, na época, a gente não tinha tanta vaidade também. E as nossas alianças tinham sido alianças ganhadas de moeda antiga. Aliança de moeda antiga. E a Jamile, ela sempre teve o sonho, a vontade de ter uma aliança de ouro. Há poucos dias, ela virou para mim e falou assim: nossa, amor, quando as coisas melhorarem, né? A gente podia comprar uma aliança de ouro. Aí, irmão, é claro, né, que para realizar o sonho da minha esposa, eu falei: amém, amor, né? Vai melhorar. Na minha oração, Senhor, faz ela esquecer, Senhor. Aliança de ouro hoje é no mínimo 3 mil reais, Senhor. 3 mil reais da entrada de um carro, pai. E aí eu fui para Mato Grosso. E nisso lá tinha uma irmã, um casal de amigos nossos, que falou: eu tenho um presente para entregar para vocês.
E eu preciso urgentemente entregar esse presente, aquela coisa, irmão, né? Aí ela falou assim, esse presente vai alegrar muito você, mas vai alegrar muito mais a sua esposa. Eu pensei, deve ser um PlayStation 5, né? Porque se eu estiver jogando videogame em casa, eu não preciso jogar futebol. Aí a Jamile não fica sozinha de segunda-feira. Aí eu pensei em muitas coisas, irmão. E aí eu tô lá tranquilo, eles chegaram. Você quer o presente? Quer? E aí eu não vi nada, irmão, na mão deles. Eu pensei, PlayStation 5 já não é, né? Não via chegando com nenhuma sacolinha, né? Aí quando é fé, irmão, eles me entregam um par de aliança de ouro. Quando eu olhei, eu falei assim, rapaz, irmão, eu quase chorei, que aí vem com uma cartinha escrita, aquela maravilha toda, né? E aí eu liguei para Jamile e tal, eu pensei, rapaz do céu, que maravilha. Aí eu fui colocar no dedo, pensei, se ficar larga, né? A bênção, né? A bênção já está aqui, se ficar larga, a gente... Quando eu coloquei no dedo, eu perguntei para eles, como é que vocês sabiam a numeração da aliança? E não, a gente pegou o número do dedo de vocês sem vocês perceberem. Vocês lembram aquele dia que vocês estavam na casa da gente? Aí nós começamos a passar os medidores em dedo em dedo. Não, vê o tamanho da tua aliança aí. Nossa, mas teu dedo é fino, né? Será quanto que é a medida? Aí, irmão, é tão psicológico que eu e a Jamile sentado na mesa falou, deixa nós saber a grossura do nosso dedo aí também. Quando nós colocou, nós experimentando aqui, eles digitando do outro lado. Eu falei, vocês são terríveis, né? Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Nós estamos felizes com o Senhor. Esses, são um dos milhares de testemunhos que nós estamos contemplando da parte de Deus, mas esses eu precisava, compartilhar com os irmãos, para que vocês entendam e saibam que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo. E fidelidade, irmão, não se trata apenas de vida financeira. Nós precisamos ter fidelidade com Deus no nosso tempo, na nossa vida, na obra que nós colocamos a mão a fazer. Aquele que lança a mão no arado e joga e olha para trás não é apto para o reino de Deus. As circunstâncias da nossa vida, sejam elas negativas ou positivas, não anulam a responsabilidade de executar aquilo que nós fomos chamados a fazer. Quantas vezes eu já tive que sair da minha casa para pregar destruído, chorando, ruim, doente, irmão. Para vocês terem uma ideia, a minha filha internada, eu poderia estar lá no hospital de plantão, junto com a minha esposa. E eu fui pregar para honrar aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Quantas vezes a minha esposa é testemunha disso, doente, pastor, a ponto de quase não conseguir levantar da cama. Eu levantava nas minhas últimas forças e ia pregar, porque as circunstâncias não anulam a responsabilidade daquilo que nós fomos chamados para fazer. Amém? Então seja fiel a Deus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Vou tomar muito tempo dos irmãos, já que são quase 9 horas. Pastor, eu posso sentar aqui horas? Isso. Então eu quero falar rapidamente, trazer uma reflexão. É noite de testemunhos, né, irmão? Que maravilha. Eu já deixei o meu aqui. Quanto mais testemunho você conta, mais testemunhos são gerados, né? Testemunhar de o que Deus te fez é um ato de gratidão. E quem agradece, cresce. A saber que a ingratidão, irmão, é uma deficiência de caráter. Todo ingrato, ele tem uma deficiência no seu caráter. Por exemplo, se eu falar aqui, você talvez se recorde de alguém que você abraçou, ajudou, foi companheiro, trouxe para dentro da sua casa. Depois, quando a pessoa se recuperou, foi embora, virou as costas, ainda saindo mal, falando mal de você. Isso é ingratidão. Ingratidão é deficiência de... Nós precisamos ser gratos a Deus. E uma das maneiras de demonstrarmos gratidão é testemunhando das maravilhas que Ele faz. Amém? Filipenses, capítulo de número 1. Versículo de número 6, apenas diz assim o texto: eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo
Jesus. Amém? Eu vou ler aqui nessa versão que os irmãos colocaram no telão. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Antes de tomar seu assento, você já se perguntou qual é a intenção de Deus em encher você do Espírito Santo? Você já se perguntou por que o Espírito Santo me enche? Segundo, você sabe a diferença entre presença, poder e glória? Porque são coisas distintas. Presença é convicção dele em nós, entre nós, independente se você sente arrepio ou não. Tu está sentindo arrepio aí agora? Não. Isso não significa que ele não está presente. O fato de você estar respirando é sinal da presença dele. Isso é presença, é Deus conosco. Poder. O poder, por exemplo, eu vou falar dando um exemplo. Tu sai carregado da tua casa de preguiça ou cansaço. Chega aqui, irmão, com dificuldade de levantar a mão para dar glória, aquela moleza toda, igual o pastor ali falou. Esse negócio de crente pentecostal que vem para o culto desse aqui fica parecendo worship, nada contra, né? Faça um carinho na barbinha do papai, né? E aí, irmão, o que é poder? Poder é a manifestação quando o Espírito Santo te visita de forma interna. O seu externo expõe isso. O homem cansado, ele é renovado em um culto com manifestação de poder e ele sai daqui marchando igual soldado. A manifestação de poder faz você falar em línguas estranhas. A manifestação de poder faz você profetizar. A manifestação de poder faz você ter revelação. A manifestação de poder faz com que Deus, através das suas mãos, cure alguém. Enfim, isso é manifestação de poder. Porém, a gente vive uma geração, pastora Cláudia, que vive muita manifestação de poder. Essa igreja aqui, por exemplo, é um exemplo delas. E eu admiro muito isso em vocês, porque em muitas igrejas que nós estamos passando, nós percebemos que a manifestação do poder está se acabando, está sumindo. Então é necessário. Só que tem muitas pessoas que mesmo vivendo, desfrutando da manifestação de poder, tem a capacidade de dar glória a Deus aqui, sair do culto e ainda falar mal do irmão. Fala em línguas estranhas aqui, profetiza aqui, tem revelação, mas depois sai falando mal da igreja, sai falando mal do seu pastor. Aqui profetiza, eita glória a Deus, mas na novela, assistindo novela, podia morrer um troço desse. Eita glória. Isso é manifestação de poder. Agora, o que é manifestação de glória? Manifestação de poder. Deus pega o homem caído, coloca o homem de pé. Deus, através da manifestação de poder, faz com que o homem entenda qual é o seu potencial em Deus. Por exemplo, todos nós que estamos aqui, estamos agora em um ponto de ambiência comum, ou seja, nós somos como seres humanos comuns aqui agora. Mas se o poder de Deus se manifesta, vem um vaso, ou até mesmo em você, você tem uma convicção de que você foi chamado a ser um profeta, a ser uma missionária, a ser um pastor, sim ou não? Sim ou não? Só quem veio para o culto, sim ou não? Ah, pastor, será que você não está me vendo aqui? Não, irmão, estou vendo teu corpo, mas talvez tua alma e teu espírito está lá fora, né? Então, o verdadeiro culto não é só você ficar de pé, não. O verdadeiro culto, ele tem entrega de corpo, alma e espírito. Não foi isso que Paulo diz? Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Apresenteis no grego paristemi, ou seja, oferta, deixa à disposição. Paulo está falando, pegue o vosso corpo e deixem o vosso corpo à disposição. Ofertem o vosso corpo de uma forma única, ou seja, oferta e nunca mais tira de lá. É isso que significa. Então culto é corpo, alma e espírito. Ou seja, o poder coloca o homem de pé. Mas quando a glória de Deus se manifesta, a glória não se manifesta para colocar o homem de pé.
A glória se manifesta para colocar o homem de... Eu vou melhorar. A glória se manifesta para colocar o homem no seu devido... Quando a glória da nossa geração vive manifestação de poder, mas está escasso a manifestação de glória. Prova disso é a divisão entre a igreja. É gente com espírito de Lúcifer, fazendo panelinha. Eu nem li o texto ainda, hein? Rebeliando. Porque o fato de você compartilhar suas contrariações contra a liderança já é rebelião. Se você tem uma opinião sobre o pastor, ou você expõe essa opinião para o pastor, ou você guarda para você. A partir do momento em que você pega, não concordo com o que a pastora Cláudia está falando, não concordo com tanta coisa que a pastora Cláudia... Então, se você compartilha isso com o irmão, você está sendo tomado por um espírito de Lúcifer, causando rebelião, panelinha. Isso é pecado, irmão. E mais do que pecado, isso é demônio. Porque aonde há divisão, o demônio está atuando lá. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta subir monte se tu não vigia a língua. Porque falar em línguas estranhas é dom, mas segurar a língua é fruto. Então, quando a manifestação de glória acontece, um espelho é colocado diante de nós. E nesse espelho, o que é que você vê? Você mesmo. Só que aí você vai começar a se enxergar da forma como Deus te enxerga. E quando você começa a se enxergar da forma como Deus te enxerga, você para de olhar para o defeito dos outros e começa a ver os seus próprios defeitos. Você começa a parar de procurar problema na igreja. Não, eu vou sair porque a igreja está cheia de problema. Eu não... Engraçado, lá na família tu senta junto com aquele bando de falsos que vive falando mal de você. E tu sabe, mas mesmo assim tu tá lá só porque tem churrasco? Lá no seu trabalho tu tem que aguentar aquele patrão, irmão, que pisa no teu calo todo dia, que quando você entra no RH para falar com ele, você sai de lá cuspindo fogo, mas não sai do trabalho, não pede conta. Aí da igreja tu quer sair. Isso prova que a igreja não é tão significativa para você quanto. E se ela não é tão significativa quanto, então seu coração não está no reino. Seu coração está voltado às suas próprias necessidades. Uma coisa é o coração estar no reino, outra coisa o coração está voltado em si mesmo. Então quando a glória de Deus se manifesta, ela revela a você as suas mazelas. Ela faz com que você pare de procurar problema na igreja e comece a resolver a sua vida para que você não seja mais um problema nela. Então nessa noite eu gostaria que você orasse diferente. Eu não quero que você ore pedindo para Deus manifestar poder. Se você for corajoso e querer mudar de vida, porque essa é a intenção do Espírito Santo sobre a nossa vida, ore a Deus pedindo para que Ele manifeste a sua glória. Eu vou ler o texto, porque senão não vai dar tempo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, rapidinho, de pé, rapidinho. Não por reverência, porque a gente reverencia a palavra quando a gente obedece, mas é costume das assembleias de Deus e é lindo quando nós nos colocamos de pé para fazer a leitura. Uai, irmão, peraí, meu TDAH está atacado aí, sangue de Jesus tem poder. Nós já fizemos a leitura, né? Não, então toma assento, irmão, que isso. Eu gosto tanto da Bíblia, irmão, né? Tem dia que eu estou lá em casa lendo a Bíblia, a Jamile me chamando, a Helena, papai. Aí eu falo para ela, amor, eu estou meia hora tentando terminar de ler um versículo. Porque toda vez que eu leio, eu esqueço que eu li, porque alguém me chamou, e aí eu tenho que voltar lá. Queridos, eu poderia, nessa noite, como em qualquer outra noite, assumir aqui a palavra e explicar, ensinar os irmãos sobre, por exemplo, o que é teologia, escatologia, pneumatologia, porque existem palavras que antes de ministrá-las, elas exigem de nós um preparo melhor, uma atenção melhor, tanto
na área da interpretação teológica. Eu, porém, tenho uma vida de dedicação, por exemplo, de estudos diários de 7 a 8 horas por dia. Eu poderia muito bem trazer algo aqui como um formato de ensino. Só que mesmo explicando, ensinando sobre os atributos de Deus, sobre os nomes pelos quais Deus já foi chamado na Bíblia, os seus significados, mesmo assim, Deus não se explicaria. Por quê? Porque Deus não se explica. Eu poderia aqui muito bem, irmãos, explicar e ensinar sobre o significado dos nomes dados ao Espírito Santo em toda a Bíblia, todas as formas que ele já foi apresentado. Só que o Espírito Santo, ele não se explica. Deus, o Espírito Santo, o mundo espiritual não se explica, se experimenta. É por isso que Deus, através da boca do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos capítulo 12, ele vai dizendo: não vos amoldeis à forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem a boa, agradar. Quem é de Bíblia aqui? Vamos lá. Para que experimenteis a boa. Não. Para que experimenteis a boa. Você está vendo que o ser humano é acelerado? Ele já começa a viver a boa, já quer viver a perfeita. Mas tem um processo. Está na Bíblia: boa, agradável e perfeita. Ou seja, você começa vivendo a boa, superou a agradável. Depois que você foi aprovado e provado por Deus, aí você vive a perfeita vontade do Senhor. Agora vamos lá, ele está falando sobre experimentar aqui, sim ou não? É mais ou menos assim: você vai na padaria, e eu estou aberto a convites, eu e minha esposa, é claro. E aí você leva a gente na padaria. Vai que cola, né? E aí, irmãos, eu chego lá na padaria e falo assim: eu queria comer alguma coisa diferente hoje. Aí você olha para mim e fala assim: pastor, olha lá, ó, pode comer aquele negócio lá, que aquele negócio é bom. Sim ou não? Se você concordou, então você está devendo um convite. Agora eu te pergunto, irmão, como que você sabe que aquilo é bom? Porque você experimentou. Sim, certo? A nossa geração é uma geração, irmão, muito superficial, muito rasa. E a gente precisa entender que existem 3 dimensões dentro da oração que nós precisamos superá-las. Antes de falar das 3 dimensões, eu preciso falar das 3 revelações que nós precisamos desfrutar: Deus, Filho e o Espírito Santo. Quando Deus se manifesta, preste a sua atenção, por gentileza. Quando Deus se manifesta, Ele se manifesta trazendo sobre o homem experiências. Quando Jesus se manifesta ao homem, Ele se manifesta gerando no homem um encontro. Quando o Espírito Santo se manifesta ao homem, o Espírito Santo gera no homem relacionar. Tem gente que já viveu experiências, já se encontrou com Jesus, mas não tem relacionamento com o Espírito Santo. Tem pessoas que já tiveram experiências com Deus e mesmo caminhando na fé por muitos anos, nunca teve um encontro com Cristo. Como assim, pastor? É simples, irmão. Se a sua personalidade não mudou, se o seu caráter não mudou, se a sua forma de pensar não mudou, se a forma como você trata as pessoas não mudou, você não se encontrou com Cristo. Porque quando nós nos encontramos com Cristo, quando um encontro ele acontece, o nosso interior ele é mudado de forma radical, sim ou não? Por exemplo, quando você vai para Atos capítulo 2, qual foi a maior virtude do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos? Alguém vai olhar para mim e lendo de forma rasa vai falar que foi o falar em línguas, sim ou não?
profetizar, sim ou não? Só que o falar em línguas e profetizar foram evidências. Mas a maior virtude daquilo que aconteceu em Atos capítulo 2 foi a mudança radical de personalidade. Antes do dia de Pentecostes, nós tínhamos um Pedro. Quando o Espírito Santo se manifestou e batizou eles, nós tivemos um totalmente oposto do que ele era. Porque esse negócio de profetizar, falar em línguas, revelação, mas ainda é arrogante, tu não é cheio do Espírito Santo, não. Porque o que não existe, irmão, que negócio é esse de, ai, a minha personalidade é forte, para crente batizado com o Espírito Santo? Não existe isso não, irmão. Não, mas eu falo na cara, irmão. Sinceridade sem sabedoria mata. Sinceridade com sabedoria traz vida. Então, quando o Espírito Santo ele se manifesta para encher no homem, percebam que o ato de batizar o homem com evidências se trata de um revestimento de capacitação para a manifestação daquilo que você foi chamado. Então, uma das maiores virtudes de ser cheio, ser batizado, é para que Deus, sabendo que Ele te convocou a algo, o Espírito Santo te ensine a executar aquilo que Ele te chamou. Agora, uma das maiores necessidades, vontades e propósitos do Espírito Santo é trabalhar no nosso interior, a fim de que a nossa personalidade e o nosso caráter se aproximem do caráter e da personalidade de Cristo. Ou seja, não adianta só você externar frutos, ser um bom servo, ser dizimista, ajudar a colher dízimo, ir lá e lavar o banheiro. Se tu é arrogante, tu é ignorante, o Espírito Santo não te encheu ainda em toda a sua virtude. Se você é egoísta, egocêntrico, e eu vou falar para alguém aqui que o Espírito Santo está mandando eu falar. O Senhor está dizendo algo aqui a uma mulher. Ele está dizendo assim: minha filha, muito obrigado, viu, pelo seu serviço. Mas se tu consegue ser uma boa serva na igreja, mas não consegue ser uma boa serva para o teu marido em casa, a igreja não precisa da tua unção. O Senhor está dizendo isso a alguém aqui. Por quê, irmão? Porque a maior característica é a mudança de personalidade. Então, não é frutos externos, é frutos internos. E qual é os frutos do Espírito Santo? Gálatas: amor, paz, ei, irmão, longanimidade. Esse aqui está faltando em muitos crentes. Temperança, esse aqui principalmente. Domínio próprio. Vai se converter, irmão. Tu ainda não se entregou de verdade a Jesus. A arrogância não faz parte dos atributos do Espírito Santo. A ignorância não faz parte dos atributos do Espírito Santo. Pensamentos facciosos não faz parte. Tu não aguenta ver uma notícia que já quer compartilhar fofoca. Não faz parte dos atributos do Espírito Santo. Então nós precisamos entender isso, porque agora qual que são as 3 dimensões da oração? É por isso que ninguém consegue viver esses atributos: pedir, bater e buscar. Repita comigo: pedir, bater e buscar. Foi o que o próprio Jesus disse: bater, batei, pedir, pedi, buscai. Agora o elemento, a zona do pedir é uma oração que você ainda faz na carne. Porque quando você entra no ambiente do pedir, é aquelas orações cotidianas que a gente faz muitas petições a Deus, sim ou não? O elemento ou o momento da petição ou do bater também é uma oração feita na carne. Porque ali a sua alma está tomada de uma necessidade e você está batendo na intenção que a porta se abra. A saber que a gente precisa entender isso aqui.
O mundo espiritual, ele trabalha movido por uma porta e várias janelas. Isso aqui tem que ser ensinado. Uma porta e várias janelas. Repita comigo: uma porta e várias janelas. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que uma porta ela é mencionada uma vez só, e está falando sobre a porta da salvação. Ele está dizendo: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ele está falando da porta da salvação. Agora, o que é o mundo espiritual trabalhar com janelas? Aí a gente entra no ambiente profético. O ambiente profético, ele trabalha com janelas. Toda vez que você olhar para a Bíblia e você vê um profeta, por exemplo, Daniel, em cárcere, ele iria orar a Deus, ele se aproximava de uma janela aberta, ele estendia as mãos e orava. O segredo, por exemplo, de viver um avivamento, por exemplo, há poucos dias eu estava em uma campanha, onde eu estava orando a Deus para que Deus me usasse como um canal de avivamento, não só na minha casa, mas em toda a minha vizinhança, no estado onde eu resido. Eu vou na janela, eu levanto as mãos pela janela e eu começo a profetizar, e eu tenho vivido isso. Não falo pelo que eu vivo, mas pelos exemplos da Bíblia Sagrada. Então o mundo profético, ele se movimenta através de janelas. Então todas as vezes que alguém olhar para você e falar: eu vejo uma porta aberta, dá glória a Deus, porque Deus está dizendo: enquanto tu estiver comigo, tu está salvo. Entendeu? Quando alguém falar para você: eis que eu vejo uma grande porta aberta, Jesus está dizendo: tamanha foi a salvação que eu operei na tua vida. Agora o ambiente profético gira em janelas. Agora vai vendo, você pede a Deus, você bate na porta, mas muitas vezes você não consegue buscar. É diferente de tudo isso. Buscar é diferente de bater. Buscar é diferente de pedir. E eu vou falar um negócio aqui para tu, irmão. Sabe por que muitas vezes que a gente não consegue entrar na zona do buscar? É porque no mínimo se leva de 20 a 30 minutos para você superar a zona do pedido, bater em oração. E a nossa geração hoje não consegue orar 10 minutos. Tu chega aqui, ajoelha, tem alguém orando no microfone para te ajudar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aí tu faz uma oraçãozinha ali, acaba a oração, aí tu abre um olho só para ver se ainda tem mais irmão de joelho, para tu não passar vergonha sozinho, e tu fica lá. Aleluia, Jesus. Aí quando você sente a presença da pessoa que está orando se aproximar de você comigo, Senhor, tu és poder, aí tu vai repetir na oração que tu já fez. A nossa geração tem essa dificuldade, começa a orar, é bom para pedir, irmão, é igual o filho quando vai no mercado com o pai. A alma entrou em desespero. Deus, provisão, Senhor, meu Pai, as coisas estão acabando, o negócio está apertado, o dinheiro está, vai bater na porta, vai bater na porta. Aí de repente, irmão, começa a sentir um arrepio. O Espírito Santo começou a visitar. Ao invés dele entrar no ambiente da busca, ele para a oração, porque ali ele já está satisfeito. O que é buscar? Já estou encerrando, porque o horário está vencendo. O que é buscar? Buscar é diferente de procurar. Meu Deus. Buscar é diferente de procurar. Quando nós nos colocamos no ato de procurar, o que é procurar? É você ir atrás de uma coisa que você não sabe aonde você vai encontrar. Então você precisa procurar. Por exemplo, quando a mulher da dracma perdida vai encontrar a dracma, o que ela faz? Ela vai procurar a dracma. E para achar a dracma, ela vai precisar fazer uma limpeza total na casa dela. E o Senhor está dizendo a alguém aqui: está na hora de fazer uma limpeza total nessa casa. E a casa que eu estou falando não é a de 4 paredes. É essa casa aqui. Porque quando o apóstolo Paulo ele está escrevendo dizendo: eu estou plenamente convicto que aquele que começou a boa obra ele não está falando dessa obra de 4 paredes. Ele está falando dessa obra aqui, ó. Ele está dizendo: eu tenho a plena convicção de que o Deus que começou a boa obra que obra é essa?
mudança de caráter, mudança de personalidade, mudança de posicionamento, mudança de pensamento. Aí ele vai dizendo: ele vos aperfeiçoará até o dia da volta. Opa, isso aqui, irmão, parece ser simples. Isso aqui parece ser simples, porque tem gente que acha que só pelo fato de estar na mão do oleiro sendo trabalhado, se Jesus voltar, vai subir. A verdade é que se na volta de Jesus o seu caráter ainda for o mesmo, a sua personalidade for a mesma, meu Deus, se coloque de pé, irmão. Vamos lá, o que é procurar? Quando a ovelha se perde, o que o pastor faz? O pastor guarda as 99 e ele vai procurar aquela que se perde. Aqui eu quero abrir um parêntese, e eu estou todo arrepiado para falar isso aqui, porque tem crente que sai da igreja e acha que o pastor tem obrigação de ir atrás dele. A história não veio me visitar até hoje, ó. Já tem uma semana que eu não estou indo para o culto. Pastor até hoje não veio aqui. Uma coisa, irmão, nós somos tratados como símbolo de uma ovelha, mas tu não é ovelha não. Tu é um ser humano, tem consciência, tá bom? Agora as ovelhas da parábola não eram animais racionais como nós somos. Se você for olhar, por exemplo, para a parábola do filho pródigo, o filho pródigo foi embora, foi ou não foi? O filho pródigo foi embora, foi ou não foi? Me responde, o pai mandou alguém ir atrás dele? Por que não? Porque o filho foi embora, primeiro, porque ele quis, porque o pai não mandou ele embora de casa. Segundo, o filho que foi sabia o caminho de volta. Então, para alguém aqui que está querendo fazer esse charminho, está na hora de criar vergonha, como diz o pastor. Ainda bem que veio alguém aqui primeiro do que eu e falou para mim ter a liberdade de falar. Está na hora da gente criar vergonha na cara. A gente sabe o caminho da igreja, a gente sabe o caminho de casa. Está na hora da gente parar de colocar a culpa em pastor, colocar a culpa nos irmãos e assumir a nossa própria responsabilidade. Isso é procurar. Agora o que é buscar? Jesus, ele disse em Mateus 6,36, eu já encerro aqui: mas buscai em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas, essas que desde o versículo, não estou pregando não, irmão, desde do versículo 19 ele vem falando: comer, beber, se vestir. É ou não é isso? Aí Jesus é terrível, que aí ele fala assim: porque quem busca essas coisas são os ímpios. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, está falando para nós, crente, a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quem busca estas coisas em primeiro lugar são os... E aí, irmão? Quais são as suas prioridades? Você que fica faltando culto por causa do trabalho, fica faltando culto por causa de lazer excessivo. Todo dia você tem um trem para fazer. Tem crente que tem capacidade de matar culto para ir jogar bola. Você que mata culto por qualquer coisa, quais são as suas prioridades? Porque isso quem faz são os... É vocês que estão falando. Então o que é buscar? Procurar é você ir atrás de algo que você não sabe aonde ir com. Mas o que é buscar? Por exemplo, deixa eu ver alguém aqui. Vou usar o Michael aqui, que está mais próximo de mim e já foi lá em casa. Vem cá, Michael, todo mundo te vê. Michael está num estilo diferente, né, irmão? Gola padre, né? Se eu virar para o Michael, pastor, e falar assim: Michael, eu tenho um presente para você, vai lá em casa buscar. Você sabe, você consegue chegar lá? Por quê? Porque você já... Você sabe o que é buscar?
é ir atrás de algo onde você já sabe aonde você vai encontrar. Sabe por que está faltando Deus na sua vida? Você sabe onde encontrar, mas você já não está indo mais no lugar. Aquele quarto de oração, aquelas horas que você passava com o Espírito Santo, os 3 capítulos da Bíblia que você lia por dia, as 4 vezes de jejum por semana. Jesus está dizendo: tu acha que eu estou distante de você, mas é você quem está distante de mim. E eu estou dizendo para você buscar, porque você sabe aonde me encontrar. Tem muita gente que está perdido. Pastor, eu não consigo encontrar o caminho da minha casa de volta. Mas o caminho de Jesus você nunca esquece. Então a nossa geração pede muito, bate muito, busca pouco. É por isso que ainda é uma geração arrogante, ignorante, prepotente, porque nunca desfrutou do relacionamento. Feche seus olhos, eu tenho 1 minuto para encerrar. Naramaijo revenegai revaracia narabaio. Fala para o Espírito Santo: muda mesmo a minha personalidade, Jesus. Arranca de mim aquilo que não é seu, até que não sobre nada e só haja espaço para o Senhor. É você mesmo quem vai orar por você. Fala para Ele: quebra esse coração de pedra, endurecido, e coloca um coração de carne, quebrantado, submisso. Antes, Deus, fala para Ele: antes de fazer a tua obra, faça a tua obra em mim. Porque eu não quero mais ferir as pessoas. Eu não quero mais ferir quem me ama por causa de uma deficiência de caráter, por causa de um orgulho que eu ainda não abri mão, de uma ignorância que ainda não foi arrancada de mim. Fala para Ele: Senhor, eu sei que dói, eu estou sentindo o processo, mas eu sei que o Senhor está trabalhando em mim para que eu viva a perfeita vontade de Deus. Viver a boa vontade de Deus é desfrutar das provisões que você tem vivido. Viver da agradável vontade de Deus é estar rodeado de pessoas que te amam, pessoas que te gostam, é ter testemunhos de milagres para contar. Mas desfrutar da perfeita vontade de Deus, irmão, é diferente. Você que é homem, ore a Deus para que Ele arranque de você a sua prepotência, para que você seja humilde, mas não humilde a ponto de você abrir a boca e precisar dizer que é, mas humilde a ponto das pessoas olharem para você e reconhecer que você é. Fala para Deus: Senhor, eu preciso ser manso com os meus filhos, eu preciso ser manso com a minha esposa. Ei, você, esposa narcisista, que fura a autoridade do seu marido, desrespeita seu marido, fala para ele: Jesus, arranca esse espírito luciferino que foi dado a nós lá no Éden, quando a Eva pecou. Senhor, arranca de mim a ignorância, a arrogância. Faça de mim alguém parecido com Jesus. Nem que seja necessário, irmão, mas todos os dias, quando você acordar, olhe para Deus e diz: Senhor, no meu lugar, o que Cristo faria? Eu oro a Deus nesse momento, Senhor, te agradecendo por esta oportunidade, onde eu pude testemunhar das maravilhas do Senhor, e nesse tempo proposto, Deus, falar de uma palavra direta aos nossos corações. Visita cada íntimo, Espírito Santo. Fala para Ele: eu quero enxergar os meus defeitos, eu quero ver os meus pecados. Não adianta você cantar aqui, pregar, servir a Deus,
Se o seu coração ainda é manchado pelo velho homem, se você carrega com si as raízes, a sandália do Egito, fala para ele: Jesus, eu quero ser alguém longânimo, alguém que tem equilíbrio, domínio próprio. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de amor, é uma pessoa que traz paz em qualquer lugar, mas principalmente na casa dela. É uma pessoa longânima com as dificuldades dos outros. É uma pessoa passiva, que ao invés de alimentar uma contenda, tenta fazer com que aquela contenda não se espalhe, mas se acabe ali. Fala para ele: os frutos que eu não tenho, que ainda não foram gerados, gera esses frutos em mim, Espírito Santo. Às vezes, irmão, você está aqui na igreja cultuando, servindo a Deus, e os seus filhos estão perdidos. Você não sabe mais o porquê. Eu sei, é porque aqui você consegue servir a Deus, mas em casa você não é servo dos seus filhos. Aqui você abre a boca para dar glória a Deus, para dizer aleluia, mas em casa só teus filhos sabem o que sai da tua boca. Fala para ele: me ajuda, Senhor, arranca de mim aquilo que eu não consigo tirar por mim mesmo. Aleluia! Oh glória! Eu te agradeço, Senhor, e te louvo por esta oportunidade. Quem entendeu e quem recebeu esta palavra, aplauda o Senhor o mais forte que você puder, e dê o melhor brado de glória a Deus, em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade.